Ora, Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice, o construtor é Deus. Pela fé, também da mesma, Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isso dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tomar. Mas agora desejam uma melhor, e isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Amém. Graças a Deus. Pode assentar-se. Aleluia. Pode deixar apagar? Pode ser. Obrigado, Marcos. Vejam bem, nesta noite, eu quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus, que o Senhor me deu aqui numa dessas manhãs de oração, nesta semana. Nós temos vindo orar aqui, de manhãzinho, às 6 da manhã, e durante a oração, o Senhor falou comigo nesse texto, texto muito conhecido da Bíblia, né, esse texto aqui, que fala sobre os fundamentos da fé, a natureza da fé, os exemplos de fé, que são tirados do Antigo Testamento e trazidos aqui para o livro de Hebreus. E enquanto eu orava, Deus falou muito ao meu coração, porque sabe que às vezes eu penso que tem muita gente de fé, ou gente de igreja, ou gente religiosa, gente cristã, desgastada com a vida cristã, cansada, pessoas que, assim, parece que elas se esgotaram, parece que elas não acreditam mais como elas acreditavam, parece que elas, assim, esfriaram na fé, e a fé ficou assim como uma coisa muito, muito distante, um negócio assim meio que religioso, sabe? Aquilo que o pastor falou um pouco aqui, o pastor Samuel, né? Não vive uma missão, não vive uma vida para cumprir uma missão, vive uma vida para buscar seus próprios objetivos. E eu penso que a vida assim é muito,
Isso é muito pouco para a vida de um ser humano. Muito pouco. E é por isso que, às vezes, como igreja, como cidade, como nação, nós não conseguimos congregar as pessoas, não conseguimos juntar as pessoas, não conseguimos juntar as famílias para realizarmos grandes coisas. Parece que o mundo virou uma coisa assim: cada um para si e Deus para todos. Não é assim que parece que o mundo virou? Então as causas coletivas, objetivamente, se tornaram muito desgastantes para quem quer que seja. Seja para um líder político, para um líder de um projeto social, um líder de igreja. Percebe que as pessoas assim, está difícil ajuntar, vamos usar esse verbo, está difícil de juntar as pessoas para fazer alguma coisa. E a coisa não é para ser assim. A fé cristã, a natureza da fé cristã não é essa. Então a impressão que a gente tem é que as pessoas vivem na igreja, creem em Deus, mas elas não entendem a natureza da fé que elas praticam. Então, será que você entende? Você consegue compreender a fé que você pratica? Você compreende o cristianismo que você pratica? Ou cada um de nós estamos criando um cristianismo para nós mesmos? Estamos criando um mundo cristão para nós mesmos, um mundo espiritual para nós mesmos. E se estamos, claro que nós estamos equivocados. Então a palavra do Espírito Santo no meu coração essa semana, essa palavra ardeu no meu coração desde o início da semana, quando nós, mais para o final da semana, quando nós estávamos orando aqui, Deus falou no meu coração sobre esse texto, quero compartilhar com você. Esse texto aqui é um texto muito interessante, né? Ele fala sobre definições de fé profundas e que a gente está acostumado a ler, mas às vezes a gente não entende de fato. Eu queria dar um resumo desse capítulo aqui, falando que a fé perfeita, ou clara, né? Que a gente precisa ter, não é aquela fé que vai trazer só benefício para nós. Não é. E para começar a falar em fé, a gente tem que entender que a fé é a perfeita ou a clara visão espiritual ou do mundo espiritual. Eu não posso ter fé na fé, por exemplo. Eu preciso começar a ver as coisas como elas são no mundo espiritual, como elas são a partir do Criador. Porque se eu começar a ver a fé de modo particular, a prática de fé ou a prática de espiritualidade de modo particular, a gente vai criando compêndios, a gente vai criando modelos que não vão refletir positivamente na nossa vida, muito menos nas nossas igrejas. Então, algumas coisas o Espírito Santo falou no meu coração, baseado no texto bíblico que nós lemos aqui, de Hebreus 11, versos 1 a 16. Primeiro, olha que interessante, a fé torna as coisas, veja bem, a fé torna as coisas que esperamos tão reais como se já fossem, mesmo não sendo. Não deu certo lá, né? Estamos com um problema. A fé torna, vou repetir, a fé torna as coisas que esperamos tão reais como se já fossem, mesmo não sendo. Porque o escritor de Hebreus diz no primeiro verso, no capítulo 11, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Então a fé, na verdade, ela transforma as coisas que nós esperamos em realidade. Coisas que você espera, não é coisas que você tem. Ela torna isso uma realidade, mesmo não sendo. É isso que o texto diz. Agora, isso é muito difícil de conceber se você não tiver uma clara, ou uma perfeita, ou uma boa visão do mundo espiritual. Do mundo espiritual. Eu quero que você preste bastante atenção, porque tem algumas coisas nesse sermão que vai definir muito a sua fé a partir de hoje. Tenho certeza que eu estou falando. Vai definir muito a questão do seu conceito de fé. Então, fé torna as coisas que nós estamos esperando tão reais como se já existissem, mesmo que elas não existam.
mesmo que elas não existam. Claro que eu não estou falando, por exemplo, do mundo cor-de-rosa de muitas pessoas, do desejo egoísta de muita gente, inclusive religiosa. A fé torna as coisas que não são como se já fossem, mas é preciso que a gente compreenda a natureza da fé que vem de Deus. Não a fé natural, o fato de você acreditar de forma natural, mas a fé de verdade, a fé bíblica, a fé cristã. Segunda coisa, a fé traz o futuro para o presente. Fale comigo, a fé traz o futuro para o presente. E faz visível, fale comigo, faz visível o que se não vê. É isso que nós lemos aqui. A fé traz o futuro para o presente. Aqui nós vamos ter a citação de vários heróis da fé, vários patriarcas de Deus, homens de fé, que conseguiram ver as coisas antes delas existirem. Conseguiram trazer para o seu presente o futuro. Como é o caso de Noé. Não havia chuva até aquela época. E Deus diz: eu vou acabar com esse mundo, eu vou destruir essa humanidade com chuva. E você precisa construir uma arca, um barco, para você salvar a sua família. E o Noé acreditou nisso. O Noé viu isso. O Noé conseguiu acreditar nesse negócio. E ele trouxe esse futuro para o seu presente, e ele começou a trabalhar com base nisso. E ele começou a construir uma arca com base nisso. Com certeza ele foi chamado de louco, de maluco, insensato. Onde já se viu uma coisa dessa? Esse cara está caducando. Como assim vai chover? Como construir um barco num lugar como Arapongas que não tem mar? Como você vai construir um navio aqui? Para quê? Como é que você vai levar esse navio daqui para o mar? Como? Mas Noé conseguiu ver isso. Mas como que Noé conseguiu ver esse negócio? É o que nós vamos ver daqui a pouco. Porque a fé traz o futuro para o presente e o visível. Faz visível o que a gente não está vendo. Essa é a diferença. E essa é a diferença que você tem que ter na sua cabeça, que você tem que ter na sua vida. Porque não vai adiantar você exercer uma vida cristã sem isso, irmãos. É uma coisa muito desgastante. Obedecer princípio cristão, levar a sério as coisas de Deus, falar de Deus, viver Deus, sem fé é uma coisa impossível. Por isso que a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Como você vai agradar a Deus sem fé? A gente encontra muita gente sem fé verdadeira dentro das igrejas. Sem fé. Hoje nós temos sim muita questão de autoajuda, as pessoas acreditarem em si mesmas, muito livro de autoajuda. Muitos ajudam. Muitas ideias de autoajuda ajudam a ajudar, né? Mas não é isso, isso é muito pouco em relação ao que nós lemos nesse texto da palavra de Deus. Agora vamos lá, agora que você vai começar a entender o que eu quero dizer para você. Veja bem, terceiro, a fé tem como principal fundamento a revelação, e não um tatear no escuro. Fale comigo, o principal fundamento da fé é a revelação. Opa, fale para o seu irmão, o principal fundamento da fé é a revelação. Como assim? Como que Noé acreditou que ia chover num mundo que nunca choveu? Como? Qual é o fundamento da fé de Noé? O fundamento da fé de Noé foi que ele recebeu uma revelação de Deus. Se não houver alguma revelação de Deus ou revelação de Deus, não existe fé que funcione. Como que eu vou acreditar em alguma coisa se não tiver revelação? Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, ele diz o que mesmo? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então fé passa a ser
algo dependente da revelação de Deus, da palavra de Deus. Por isso essa geração de cristãos hoje em dia não consegue exercer fé, não consegue resultados de sua fé, porque sua fé está desconectada da palavra. E a palavra é o principal fundamento da fé. E eu digo ainda, não a palavra no sentido de religiosidade, mas a palavra revelada. Noé recebe uma palavra específica. E ele pratica essa palavra específica, e essa palavra específica funciona, porque viera de Deus. Eu não posso sair aqui, porque eu sou um homem de fé, um pastor, sair aqui nas ruas da cidade dizendo assim, irmãos, Arapongas é uma cidade muito complicada, muito acidente, muita coisa ruim, muita coisa imoral, muita coisa errada, muita gente praticando roubo, muita violência. Olha, aí vou dizer uma coisa para vocês. Essa cidade, Deus vai mandar fogo e vai queimar essa cidade inteira. Eu posso falar isso? Porque o povo está desobedecendo a Deus como no tempo de Noé. Por que eu não posso falar isso? Porque eu não recebi uma revelação de Deus nesse sentido. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? A fé, ela é dependente da revelação. Se eu praticar fé sem a dependência da palavra, na educação dos meus filhos, na minha vida no geral, vai ficar uma coisa sem sentido, você vai passar vergonha. A Bíblia fala que Deus ressuscita mortos. Ressuscita ou não ressuscita? Tem muitos homens de Deus que já ressuscitaram mortos. Existe, especialmente em lugares mais complicados, por exemplo, como a África, tem muitas ressurreições acontecendo. Sabia disso? Na África tem muitos pastores ressuscitando mortos. Mais de um. Tem pastores lá que ressuscitou vários. Testemunhos confirmados, não é invenção não. Mas tudo isso tem como base uma revelação de Deus, algum nível de revelação. Está entendendo ou não? Então a fé não é uma coisa para ser aprendida. Fala comigo assim, eu não aprendo a ter fé. A fé é baseada na revelação. Então não saia por aí dizendo, eu vou ressuscitar morto. Essa semana eu vou lá na capela do Prever, vou ressuscitar uns 2 lá. Porque a Bíblia diz que Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias de morto. 4 dias de morto. Não vou fazer isso, porque não pode. Porque a fé tem como principal fundamento a revelação. E não é um negócio, um tatear no escuro, irmãos. Por causa disso, muitas vezes a fé cristã anda muito desgastada. Desgastada no sentido negativo e desgastada no sentido do positivo também, porque muita gente não acredita mais em nada. Mas se nós conhecermos a Deus tal como Ele é, e Ele quer se deixar a conhecer, e Ele quer se revelar a nós, porque Deus só pode ser conhecido por meio da revelação. Deus se revela aos homens, Deus se revela às mulheres. Aleluia! Então a fé, o principal fundamento da fé cristã é a revelação. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Verso 3. Então a fé só pode ser exercida a partir de revelação. E o que eu tenho que fazer então? Buscar a revelação de Deus. É por isso que a Bíblia fala com muita insistência, orai sem cessar. Eu estou na praia, contemplando as belezas da praia, da natureza, e etc., da vida. Eu estou no parque, estou no estádio, estou em qualquer lugar, vivendo a minha vida, nas celebrações, nas festas, e etc. Como eu vou receber fé num lugar desse? Se não houver meditação profunda. Se você olhar a história dos grandes homens de Deus da história, todos eles receberam profundas revelações e tiveram impacto poderoso na prática da fé e no exercício do resultado da fé
tendo como origem uma vida de meditação. Onde Moisés recebeu a lei? Onde é que Moisés recebeu a revelação? Fala comigo assim: a base da revelação é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. E eu pergunto para você: você está lendo a Bíblia? Você nunca vai ser uma pessoa que vai receber revelação de Deus, compreensão das coisas de Deus do mundo espiritual, sem leitura da Bíblia. Por exemplo, Deus me deu essa palavra sobre o entendimento da fé. Sabe por quê? Porque eu estava lendo esse texto no momento de manhã, cedinho, sem outras coisas na cabeça. Você está com 3 coisas na cabeça, 5, 6 telefonemas para responder, 3, 4 e-mails para responder. Não vai dar certo. Então o principal fundamento da fé é a revelação. Prática de fé sem revelação é exercício religioso vazio. Vazio, completamente vazio. Qualquer um faz, mas não funciona. Não funciona. Outra coisa, fale comigo: a fé não está limitada a possibilidades. Ela invade o reino da impossibilidade. Depois que você recebe a revelação, pronto, você ouviu. Abraão, por exemplo, ouviu: sai-te da tua terra, sai-te do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão começa a andar pela fé com base, tendo como fundamento, alicerce, uma revelação divina. E ele começa a andar e as coisas começam a dar certo. Por quê? Tem um fundamento. Qual é o fundamento? A palavra de Deus, a revelação de Deus. E ele começa a andar sobre essa palavra, e com essa palavra, com essa revelação, a fé começa a invadir o reino da impossibilidade, passa além das possibilidades. Você quer ir além das possibilidades que você tem? Além das suas capacidades, dos seus talentos, dos seus relacionamentos, das suas conquistas que você consegue com a sua força, com a sua capacidade, com a sua formação? Você só pode entrar nessa direção, nessa dimensão, quando você viver essa fé, quando você entender a natureza da fé, que a natureza da fé tem como base o fundamento da revelação. E aí, quando você tem como fundamento a revelação, você começa então a invadir pela fé o reino das impossibilidades. Quem quer aqui entrar no reino das impossibilidades? Eu falo isso porque Noé creu que ia chover quando nunca tinha chovido. E ele se preparou para quando a chuva viesse, para salvar a sua família. Você sabe que tem gente que crê em Deus, que está morrendo, está sendo condenada, está sendo destruída. Sabe por quê? Porque ou perdeu a revelação ou nunca teve ela, ou nunca teve. Por que Noé não morreu? Porque ele entrou na dimensão do Espírito. Lá Deus falou com ele. Ele conheceu a vontade de Deus, que era a destruição da humanidade por meio do dilúvio. E em sendo assim, Deus deu a ele as orientações claras, porque a fé, ela costuma nos trazer claramente as coisas que devemos e o que não devemos. Porque Deus não pretende, irmão, ser obscuro com você. Deus pretende ser claro conosco. E aí Noé entende. E ele vai e constrói a arca, e ele salva a sua família. Ele se torna sozinho, com a sua família, o Senhor da terra. Por causa da fé. Em outras palavras, ele conseguiu vencer toda a maldição divina sobre a terra. Ele conseguiu romper tudo isso, atravessar essa maldição, atravessar essa grande disciplina divina e começar tudo de novo. Abraão, com 75 anos, recebe o chamado de Deus, ele e sua esposa. E Deus diz: você vai ser pai de multidões. Você vai ser alguém que vai povoar a terra. Vou te dar um galardão tremendo. Você será famoso, você será uma bênção. Você vai prosperar, Abraão. E tudo isso, Abraão conseguiu entrar nessa dimensão da impossibilidade. Ele atravessou a possibilidade, entrou no reino da impossibilidade e passeou, viveu, experimentou, gozou da impossibilidade, porque ele
recebeu de Deus uma revelação. Eu repito de novo, fale comigo assim: a fé tem como fundamento principal revelação. Não é profetada. Se alguém chegar para você e falar assim: ó, amanhã você vai ser transferido como gerente da McDonald's nos Estados Unidos, para você acreditar, você precisa ter certeza, não é? De que o profeta que está falando isso para você é um profeta verdadeiro. Porque se você vai nessa e não é Deus que está falando, e aí? Muita gente já se desviou da fé por causa desse negócio de profeta que falou aí em nome de Jesus. Gente que logicamente não conhece muito a Jesus e que não sabe que fé tem como fundamento a revelação divina verdadeira. Deus pode falar comigo? Pode falar. Deus pode falar com você quanto ao casamento. Eu já experimentei muito disso, irmãos. Andar por uma revelação divina. E a coisa que eu mais desejo para não errar, porque todos nós erramos, porque nós somos humanos, nós temos uma visão clara das coisas do ponto de vista humano, nós temos visão lógica das coisas, nós temos visão racional, e a nossa racionalidade vai até um limite, é o limite da possibilidade. E no limite da possibilidade eu posso ganhar dinheiro, eu posso perder dinheiro, eu posso conquistar, eu posso ir muito longe no limite da possibilidade. Agora, é gostoso demais e é propósito de Deus que eu entre no reino da impossibilidade. E a fé cristã é para isso. Para você entrar no reino da impossibilidade. Estou só começando o que Deus tem para nós nessa noite. Fale comigo, a fé começa onde termina a impossibilidade. A possibilidade. A possibilidade. Porque o que é possível precisa de fé. Se você tem que pagar uma conta amanhã de R$1.000 e você tem R$1.100 na conta, para que você precisa de fé pagar essa conta? Não precisa de fé. Vai lá e saca o dinheiro, escreve um cheque, manda alguém pagar. Agora, a impossibilidade é uma outra coisa. Aí você vai ter que entrar, é um outro nível. E talvez Deus nem queira que você pague. Não é que Deus não queira. Talvez Deus não tenha esse dinheiro para você pagar essa conta. Está fora do propósito dele. É o que nós vamos aprender daqui a pouco. Porque esse negócio de fé virou uma coisa assim meio que arroz com feijão, e parece que todo mundo entende de fé, mas não é assim. Não é assim, a coisa não é assim. Vai lá que o fulano vai pôr a mão na sua cabeça, vai acontecer, que você vai fazer e vai dar certo. Então, não é assim, irmão. Você precisa entender, você precisa mergulhar no mundo espiritual. Lembra que eu falei, a primeira declaração que eu falei sobre fé? A fé é a perfeita ou a clara visão do mundo espiritual. Se você não tem clara visão do mundo espiritual, se você não tem revelação no mundo espiritual, se você não conhece o mundo espiritual, como que você vai exercer fé? Como que uma pessoa pode adorar a Deus se ela não tiver conhecido a Deus? Como? Abraão passou a adorar a Deus e a andar com Deus a partir do momento que ele recebe uma revelação de Deus. Vem, Abraão. E ele começou a andar com Deus. Quem quer andar com Deus aqui, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Tem um texto aqui maravilhoso, né? Verso 5, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Olha que interessante. E não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho que agradara a Deus. O que é trasladar? Não é nadar, não é? Trasladar é que Deus pegou esse camarada e o levou para o céu antes de morrer. Esse foi um dos homens que nunca morreu. Fale comigo, Enoque não morreu. E não vai morrer. Deus pegou esse camarada e falou, você vai comigo. Sabe por que Enoque foi para Deus? Porque ele alcançou o testemunho de agradar a Deus, pela fé. Ele conseguiu agradar a Deus pela fé. Não é uma coisa tremenda isso? Ele entrou na dimensão perfeita da fé, ele teve clara visão das coisas de fé, e ele foi trasladado, foi levado para Deus sem experimentar a morte. Vamos para uma outra coisa importante. Fale comigo assim, a fé coloca Deus no seu devido lugar, e coloca o homem no seu lugar. Vou repetir. A fé coloca Deus no seu devido lugar. E coloca o homem no seu devido lugar.
Bate o pé no chão aí. Fala, meu pé, estou no chão, meu. Porque tem gente que acha que está nas nuvens. Na base do intelecto. Na base do conhecimento. Na base da sua vida pessoal, da sua vida, do seu jeito de ser, acha que está se achando. Mas isso não é fé. A fé é uma coisa tão tremenda que ela coloca Deus no lugar dele. Por quê? Porque quando você entra no mundo da fé, quando você conhece a fé, quando você tem fé, quando você recebe revelação de Deus para viver a vida de fé, você conhece a Deus. Quer dizer, Deus é quem nos faz andar além das possibilidades. Mas quando a gente começa a andar além das possibilidades, a gente percebe quem somos. Percebe que eu sou homem. Você acha que Noé podia, por si só, entender que o mundo ia acabar e que então Deus ia destruir o mundo através de uma arca? Primeiro que ele nunca tinha visto nem chuva. Como que Abraão vai saber que ele vai ser pai? Ele desejava ser pai, queria ser pai de uma multidão. Abraão teve 7 filhos, mas por meio de Isaac, depois Abraão se torna pai de milhares e milhares. Ele nem conheceu seus filhos. Todos os seus filhos, lógico. Sua descendência. Então a fé coloca Deus no lugar dele, coloca nós no nosso lugar. Então, irmãos, é muito bom a gente saber o seguinte: quando nós entramos na dimensão da fé, as coisas começam a acontecer, porque nós recebemos uma palavra de Deus, e Deus cumpre a sua palavra, Deus cumpre a sua revelação. Deus, por exemplo, Deus chama você para um projeto missionário, como chamou o pastor Samuel. Ele vai lá para o norte, para o sertão do Pernambuco, lá na região de Serra Talhada, e ele começa uma obra lá, e Deus começa a fazer algo tremendo na vida dele, como aconteceu, por exemplo, agora no centro do Egito. Obra ligada lá ao pastor Samé Maurício. Sabia que, por exemplo, lá no centro do Egito, um país muçulmano, um imã se converteu, um líder muçulmano se converteu. Se converteu a Jesus. E ninguém sabia. E um dia ele sequestrou um cristão. Mandou sequestrar esse cara. E levou esse cristão. E o sujeito falou, estou morto. Os muçulmanos me sequestraram, eu vou morrer. Chegou lá, ele sequestrou e o irmão disse para ele, eu quero que você me celebre a ceia. Porque eu me converti, ninguém sabe. Então como é que é esse negócio? Porque Jesus apareceu para mim, para nós. Sabe o que está acontecendo lá agora? O pastor Elias Dantas aqui está sempre lá. E temos sempre contato com o pastor Samé. O Mário esteve lá, o pastor esteve lá, né? Conheceu lá, no Egito. 300 mil muçulmanos se converteram. Sabe onde é que estão se reunindo, fazendo os cultos deles? Nas mesquitas. 7 imãs, 7 grandes líderes muçulmanos se converteram. Esses caras se converteram de que jeito? Sempre lutaram e brigaram contra o cristianismo. Quando você vai ao Egito, por exemplo, tem um bairro cristão lá, onde tem algumas igrejas cristãs, a igreja de São Jorge, por exemplo, algumas igrejas lá. Você chega lá, tem aqueles, como é que chama aqueles postes, aquelas sapatas de cimento que eles colocam para que os carros não batam nos prédios, como é que chama aquilo? Proteção, uma espécie de proteção. Porque naquele bairro, o exército precisa ficar lá para guardar, porque senão os muçulmanos invadem e arrebentam com todos os prédios, as pessoas que são cristãs que moram naquele bairro. É uma briga tremenda. Como num país desse alguém vai se converter espontaneamente? Ninguém quer nem saber disso, que converter ao cristianismo num país como aquele é o mesmo que dizer, estou preparado para morrer amanhã. E muitos morrem mesmo. Então, a fé coloca Deus no lugar dele. Quando você conhece esse Deus, como ele é no seu lugar, como Isaías conheceu em Isaías capítulo 6, um Deus que está sentado no seu alto sublime trono, um Deus que o apóstolo João conheceu e que por isso ele escreveu, com base nisso, o Apocalipse, o livro do Apocalipse, que a palavra Apocalipse é a palavra revelação. Quando você conhece um Deus como esse, não há limites para você. Não há limites. Você começa a viver uma vida diferente, ninguém te segura. Então o verdadeiro cristão que vive uma vida de verdadeira fé, ninguém pode segurá-lo, porque ele vive sob revelação e pratica uma missão. É diferente de religião. É diferente de vida que as pessoas vivem indo para a igreja para buscar algum benefício, para buscar alguma bênção. Isso para nós precisa ser apenas o princípio.
Jesus atraiu muita gente por causa dos seus milagres, das suas mensagens maravilhosas, do pão multiplicado, do peixe multiplicado, da água transformada em vinho, da calmaria da tempestade, etc. Mas na verdade o grande propósito de Deus é nos revelar quem Deus é e colocá-lo no seu devido lugar, porque quando Deus é colocado no seu devido lugar, logo nós somos colocados no nosso lugar. Quando Deus é colocado no seu lugar, nós somos colocados no nosso lugar. Glória ao nome do Senhor Jesus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é presenteador dos que o buscam. Então eu quero que você ore nessa noite com muita fé, com muito desejo, com sinceridade. E talvez alguém esteja perguntando assim aqui hoje: pastor, mas como que eu posso receber revelação de Deus, alguma revelação de Deus, ou a revelação de Deus, para que eu possa colocar Deus no seu devido lugar e eu possa estar no meu lugar? Porque eu não ocupo o lugar de Deus, nem o lugar do outro, nem o lugar, eu esteja no centro da tua vontade. Como é que eu faço? Eu diria para você que você só tem uma maneira de fazer isso, não tem outra. Você precisa arrepender-se dos seus pecados e você precisa dizer: Senhor, revela-me a tua vontade, fala comigo, mostra para mim o que o Senhor quer da minha vida. Deus vai responder essa oração para você. Deus vai responder, porque Ele tem interesse em fazer isso. Aliás, Ele te atraiu para a igreja hoje à noite por causa disso. Ele te trouxe aqui por causa disso. Ele tem te dado o interesse de vir para a igreja, de ir para a igreja por causa disso, porque Ele já começou a se revelar a você. Fala para o seu irmão: se Deus já está se revelando a você, Ele já começou a falar com você. Talvez você esteja ainda meio que tateando, meio que enxergando as coisas como vulto. Você não enxerga as coisas claramente, mas Deus quer que você as enxergue claramente. E quando você enxergar Deus claramente, quem Ele é, no seu devido lugar, você volta para o seu lugar e o Senhor se assentará no trono da sua vida, da sua existência, e você vai compreender qual é a missão de Deus para você. Vamos para frente. Sexto lugar. A fé só funciona. Essa foi a maior revelação que Deus me deu essa semana sobre esse texto. A fé só funciona dentro dos parâmetros da revelação e do propósito geral de Deus. Opa! Isso eu preciso falar várias vezes para você entender. A fé que funciona, ou a fé só funciona, quando ela está dentro dos parâmetros da revelação e do propósito geral de Deus. Por exemplo, eu começo a orar: Senhor, eu preciso ganhar dinheiro. Eu tenho que ganhar dinheiro, Senhor. Por que o fulano é rico e eu sou pobre? Por quê? Por que aquele cara é rico, Senhor? Não estou entendendo. Por que ele tem dinheiro e eu não tenho? Por que aquele pastor, aquele homem, ele ora e as pessoas são curadas? E eu oro, talvez igual ou tanto ou mais, e não acontece nada? Por que aquela pessoa tem influência? Por que isso? Porque a gente começa então a olhar para as pessoas e compararmos a elas e tentar trazer delas aquilo que elas têm. E olhar e falar: meu Deus, eu preciso disso, eu também quero isso. E alguém vem e palestra e diz: eu quero isso para mim. Eu tenho fé que Deus pode me dar isso. Então, Deus deu para ele, Deus dá para mim. Porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. E aí é que você se engana, porque a fé cristã não é isso. Presta atenção, a fé cristã só funciona dentro dos parâmetros, dentro dos princípios. Aí não dá tempo de falar, mas eu quero apenas trazer para você um geral do negócio. Por exemplo, o caso de Abraão. Qual era o grande propósito de Deus para a vida de Abraão? Deus propositou para Abraão gerar uma nação. Fale comigo assim: o propósito de Deus na vida de Abraão era gerar uma nação. Ele é o pai da nação israelita. Abraão gerou Isaac e gerou a Jacó. E Jacó tornou-se Israel, a nação por onde veio o Messias. Então Deus tinha um propósito. Por isso Abraão
foi pai com mais de 90 anos. Sara foi mãe com mais de 90 anos. Aí uma irmã aqui da igreja com 95 anos fala: eu também quero ser mãe. Por que a Sara foi e eu não vou ser? Vai, que isso? Ela é diferente de mim? Por quê? Você não vai ser mãe, minha irmã. E o irmão aqui inventa que com 85 anos quer ser pai. Porque Abraão foi, você vai ser? Não é assim que a Bíblia... A revelação... Porque a revelação que Abraão tem é que ele vai ser. Ele vai ser. A Sara era estéril, ela era doente, ela tinha uma madre fechada. Por alguma razão, ela nasceu assim. Mas Deus tinha um propósito. Qual era o propósito? Deus abriria a madre de Sara milagrosamente, poderosamente, porque Deus tinha um propósito com aquela mulher. Ele ia ser mãe de nações, ele ia ser mãe do filho da promessa, Isaque. Aleluia. E aqui nesta sala, nesta reunião, neste culto, ou talvez me vendo pelo vídeo aqui, me ouvindo aqui, pela web rádio, você vai entender, Deus vai falar com você, porque Deus tem para você também uma revelação, um propósito geral. Deus tem uma missão para você, e dentro dessa missão que Deus tem para você, que Deus vai mostrar, ou já está mostrando, ou vai mostrar daqui a pouco para você, no futuro próximo, você vai perceber que você vai invadir o reino da impossibilidade, e você vai fazer coisas maiores do que Sara fez, do que Abraão fez, do que Noé fez, do que Paulo e Pedro fizeram. Porque aquilo está dentro do propósito de Deus. E quando o negócio está dentro do propósito de Deus, Deus abre os céus e você atravessa o mar, você atravessa os céus. Amém? Então fala comigo assim: Deus tem um propósito para mim. E eu posso ter certeza de que o propósito que Deus tem para você é um propósito tremendo também. E dentro do propósito que Deus tem para a tua vida, meu irmão, se precisar atravessar o mar, Deus vai abrir o mar para você. Se precisar salvar você de uma tragédia aérea, você vai ser salvo, vai morrer 297, você vai ficar vivo. Se precisar ressuscitar 5 mortos, Deus vai usar a sua mão para ressuscitar, para o nome de Jesus tornar conhecido através dessa situação, para que você realize a obra, como é o caso do Samuel que está indo lá para o Nordeste. Certamente Deus vai usar ele lá em milagres, em curas, em libertações extraordinárias, para que o nome de Jesus seja conhecido. Deus tem um propósito, talvez seja profissional com você. Como é o caso, você foi lá na faculdade do pastor Antônio Carlos Barro, na Faculdade Teológica Sul-Americana. O Antônio Carlos Barro, ministro presbiteriano, começou um seminário, fruto de um sonho. Ele fez mestrado e doutorado em Fuller, em Califórnia, nos Estados Unidos. E o desejo dele, estava dentro do propósito de Deus, fundar um seminário. E ele veio em Londrina e fundou um seminário, só que ele não tinha dinheiro, não tinha prédio, não tinha nada. O que ele fez? Ele alugou lá uma sala da Igreja Presbiteriana Independente, do pastor Messias Anacleto, quando era o pastor principal, hoje é jubilado. E lá ele começou o seminário. As minhas primeiras aulas de mestrado em missiologia foi lá naquela sala, lá na Igreja Presbiteriana Independente, lá no Espaço Esperança. Quem conhece o Espaço Esperança de Londrina? E aí, ele começa a obra ali. E quando ele sai dos Estados Unidos, quando ele termina a sua formação teológica, ele deixa uma carta lá, numa gaveta lá, numa instituição que levanta fundos para construir seminários. Era o desejo dele construir um seminário. Estava no propósito de Deus. Mais tarde, um sujeito lá nos Estados Unidos, olha como as histórias se encontram. Fé. Quando quando o negócio está no propósito geral de Deus, meu irmão, você consegue invadir o reino da impossibilidade. E aí, um sujeito lá, americano, mais de 40 anos, pobre, falou: Senhor, eu quero ganhar dinheiro. Deus colocou no coração dele: eu quero ganhar dinheiro, eu vou ficar rico e eu vou ajudar a construir e sustentar missionários, seminários no mundo inteiro. E o sujeito inventou um negócio lá, acabou que ele se tornou dono de uma indústria de rodas de carro, essas rodas bonitas de carro aí que custam uma fortuna, que o pastor Nilson gosta, né? Essas rodas aí. E aí, ele se tornou milionário. O cara ganhou milhões de dólares.
E ele tinha feito um propósito com Deus: eu vou ganhar milhões de dólares, mas eu vou gastar esse dinheiro construindo seminário. Ele construiu um seminário no Líbano, construiu um seminário. Um belo dia ele acha essa carta lá nos Estados Unidos, lá numa sala, lá, não sei exatamente onde o Antônio Carlos deixou essa carta, esse pedido de verba, lá numa instituição, numa gaveta, ele acha a carta. Brasil, Londrina, Antônio Carlos Barro. Eles entram em contato. Ele vem aqui em Londrina, o Antônio Carlos prepara bem o negócio. Eu lembro quando ele contou essa história para nós. Colocou tapete vermelho para o cara descer do avião, achando que viriam. Chega um homem de chinelo, simples e tal. Falou: onde é que é o seminário? Onde é que eu sei que eu fiz BR? Sou eu. Então, mostra para mim. Foi lá. Aí o Antônio Carlos tinha comprado um terreno ali, estava comprando um terreno no centro da cidade. 250 mil reais, alguma coisa assim. Na época. 300 mil, né? Ele falou: onde é que você comprou? Onde é que você comprou? Falou: ali, não, pode vender esse negócio. Vende esse negócio aí. Onde é que tem terreno bom aí? Antônio Carlos foi lá, ao lado do Shopping Catuaí. Quem conhece o Shopping Catuaí? Se você não conhece, alguém precisa levar você lá, tá? Pelo amor de Deus, hein? Antes que tenha shopping aqui em Arapongas. Acho que vai demorar, mas... Então, do lado direito do Shopping Catuaí, você vai ver umas placas ali escritas assim: PGD. Essa sigla é uma escola, escola como o Prisma aqui do lado, que é uma escola, que tem uma escola grande que tem lá, que funciona junto à faculdade, no prédio da Faculdade Teológica Sul-Americana. PGD é para a glória de Deus. PGD. E ele foi lá e olhou aqueles terrenos, milhares de metros ali ao lado do seminário. E olha como Deus trabalha, olha como o propósito de Deus trabalha. Sabe qual eram os nomes das ruas lá, onde construiu o seminário? Ao lado ali, do lado direito do seminário do Shopping Catuaí. Do lado direito ali, atrás daqueles prédios, tem uma baita de uma faculdade, um edifício enorme, maravilhoso ali, vários complexos. As ruas lá é João Calvino, João Knox, nome de reformadores cristãos protestantes. Zwinglio, etc. Olha como é que Deus trabalha, irmão. A fé funciona a partir de um propósito. Se tiver dentro do propósito, funciona. Se não tiver, meu irmão, você vai ficar solteiro mais um tempo ainda. Porque não adianta você orar se não tiver no propósito. Quero casar com a fulana, mas não está no propósito. Não vai, você pode até forçar o casamento, sequestrar a moça e casar, mas vai dar errado. Porque às vezes nós estamos tentando sequestrar a bênção, tentando trazer na marra. Não vai dar certo. E o sujeito chega lá, o milionário americano, chegou lá e falou assim: pode comprar isso aqui tudo. Quanto custa isso aqui? Pode comprar, vende aquele terreno lá, vamos comprar isso aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Você compra, presta atenção, exatamente o que aconteceu. Pode perguntar para o Antônio Carlos Barro, para o Jorge Henrique Barro, lá os diretores lá, o pastor Silvério, Luiz Silvério. Pode comprar isso aqui tudo. Seguinte, pode construir, e à medida que for construindo, o dinheiro que for precisar eu vou mandando. E ele gastou milhões de dólares na construção. E o irmão pagou tudo. E hoje é uma faculdade, onde o pastor Samuel fez essa semana um curso de missão integral com o pastor René Padilha, um renomado missiólogo, um dos maiores do mundo, talvez o maior. Por que isso aconteceu com o pastor Antônio Carlos Barro? Porque estava no propósito geral de Deus. Então veja bem, se você quer ver milagres, se você quer ver cura, se você quer ver coisa maravilhosa, se quer ver maravilhas, se quer experimentar coisas grandes de Deus, seja financeira, seja coisas sobrenaturais, qualquer coisa, você quer experimentar, Deus tem para você, mas tem que ser dentro do propósito geral de Deus. Aí a fé funciona. Se for fora, não funciona. Funcionou com Abraão porque ele estava no propósito. Funcionou com Noé porque estava no propósito. Funcionou com José porque estava no propósito. Funcionou porque estava no propósito geral de Deus. Então fale comigo assim: a fé só funciona dentro dos parâmetros da revelação e do propósito geral de Deus. Deus pode dar um carro novinho amanhã, mas tem que estar no propósito dele, senão vai ser problema, senão vai ser perturbação na sua vida. Deus pode dar um marido, uma esposa amanhã. Não digo novinha nem novinho, porque aí só tem um, né? Mas se tiver no propósito, se não tiver, perturbação não certa. O diabo pode colocar qualquer coisa na sua vida. Irmãos, e o problema nosso é esse. Muitas vezes nós, atravessamos a cerca. Passamos a cerca, além do propósito.
E aí, meu irmão, você pode orar, você pode jejuar. Esse negócio de jejum, oração, se não tiver no propósito de Deus, não adianta nada. Então, antes de fazer qualquer coisa, ore para saber o que você vai fazer. Se Deus não mandou fazer, fica quieto, irmão. Tem algumas coisas que nós já devemos fazer, porque já está revelado aqui. Por exemplo, evangelizar, discipular, cuidar de pessoas. Isso aí ninguém precisa ter, porque tem gente que também se esconde atrás disso, né? Não, sabe por que eu não estou evangelizando, pastor? Porque eu ainda não recebi uma revelação de Deus. Você não tem noção do que você está dizendo. Porque para evangelizar, para cuidar de vidas, para viver a vida cristã, para cumprir os princípios do ministério, da vida, para cumprir os princípios morais e éticos, você não precisa de revelação, você já recebeu, porque você já é cristão, você conhece a Bíblia. Então, Deus vai fazer coisas específicas para você, mas se elas estiverem convergindo para o geral, opa, olha aqui, Deus vai fazer coisas grandes na sua vida, mas desde que elas venham convergir, vamos falar o verbo certo, convergir para o geral de Deus. Se Deus tem uma missão para você, e Ele tem. Se Deus tem uma missão para essa igreja, e Ele tem, nós temos que andar no propósito geral de Deus. Porque se eu começar a virar o volante da igreja, como se ela fosse um barco, um navio, ou uma jamanta, né? E virar para o lado errado, não vai funcionar. Ou da minha vida, eu tento direcionar minha vida, eu quero ir, não vai dar certo. E o duro, irmãos, é que nós somos duros de coração, de dura serviço. Porque a gente quer muita coisa e às vezes a gente não quer Deus. Encerrando. Vou repetir para você, em modo prático, o que eu falei. A fé não funciona de forma prática ou com resultados se o resultado que você pretende pela sua fé não estiver dentro do que Deus revelou, do que Deus propositou desde o princípio. Fale comigo assim: Deus tem um propósito eterno. Irmão, desde a fundação dos séculos, vamos usar essa expressão, desde a fundação do mundo, Deus já sabia quem seria você, para o que você nasceu. Amém? Nós vivemos num negócio chamado tempo. Deus está além do tempo, Deus é supratemporal. Aleluia. Então, a fé funciona quando você estabelece algo ou alvos dentro do propósito geral da redenção. Se essa igreja trabalhar dentro do propósito da redenção divina, ela vai funcionar. Por que tem igreja que cresce, ministério que cresce, gente que prospera e gente que não prospera, gente que anda, gente que não anda, gente que é feliz, gente que não é feliz? Porque nós temos que entrar no propósito de Deus, nós temos que entrar no propósito de Deus, nós temos que orar, nós temos que andar na presença de Deus, nós temos que chorar, nós temos que nos humilhar, nós temos que colocar Deus no lugar dele e nós virmos para o nosso lugar, irmão. Ou nós entramos no nosso lugar, porque enquanto nós estivermos no lugar de Deus, o lugar de Deus não é o seu lugar, o seu lugar é o seu lugar, o lugar de Deus é o lugar de Deus. Pergunta bombástica dessa noite: você está no lugar que devia estar? Deus está no lugar que Ele devia estar na sua vida? Deus não vai mudar a sua vida, nem a minha, nem a nossa, se nós não estivermos no lugar de Deus. Finalmente, a fé que agrada a Deus é aquela que visa a aproximação de Deus na terra e no porvir. Como assim? É tão interessante o nível de fé que esses caras aqui tiveram, que é uma coisa impressionante. Essa é a última revelação que eu quero passar para você essa noite. Depois a gente continua no outro domingo ou no outro dia sobre esse assunto. Presta atenção. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Mas ele tinha uma revelação. Deus disse: sai, que eu vou te mostrar onde é que você tem que ir. Pela fé, ele habitou na terra da promessa, como em terra alheia. Ele habitou na terra prometida como se estivesse habitando numa terra alheia, morando em cabanas com Isaac e com Jacó, seus filhos, né? No caso o neto e o Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Deus tinha uma promessa. Então, quando a gente fala de revelação, a gente fala de andar debaixo de revelação, a gente pensa também em promessa. Não é o assunto de hoje. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Opa! Você viu a novidade aqui? Fale comigo assim: Abraão esperava a cidade
que tem fundamentos. A palavra fundamento aqui no grego aqui é estar debaixo, né? Tá fundamentada, né? O artífice e construtor é Deus. Veja que interessante, não vou continuar porque os outros também esperavam, os outros heróis da fé passam essa mesma impressão e essa mesma revelação do texto aqui. A Bíblia fala que esses homens andaram em fé aqui na terra e eles esperavam morar na cidade. Em outras palavras, vejam bem o que eu estou dizendo aqui para a gente entender. Fique em pé, essa eu quero comunicar a vocês em pé para a gente não demorar para a gente ir embora. Guarde o que você já ouviu e ouça o que eu vou te falar agora. A fé que funciona é aquela fé que agrada a Deus. Fala comigo, fé que agrada a Deus. Que fé agrada a Deus? A fé que agrada a Deus é a fé daquela pessoa, é a fé daquele camarada, daquela moça, daquele rapaz, daquele pastor, daquela mulher, daquele empresário, que a fé dele, ela é desenvolvida no sentido de agradar a Deus. Então Abraão queria agradar a Deus, por isso ele obedeceu. Noé queria agradar a Deus, por isso ele obedeceu. Está escrito aqui, ó, você pode ler esse texto. E Abraão queria tanto agradar a Deus, que ele diz o seguinte: eu quero morar. Deus disse, eu vou te dar essa terra, onde você pisar eu vou te dar. Mas a Bíblia diz que ele pisou a terra que Deus deu para ele, como se aquela terra fosse terra alheia. Isso não está escrito no Velho Testamento, está escrito no Novo Testamento, na dimensão da graça. Então Abraão queria, ele vivia na terra que Deus deu para ele como promessa, os filhos que Deus deu para ele promessa, mas na verdade o que ele queria mesmo era morar na cidade cujo construtor é Deus. Abraão exerceu uma fé de paixão a Deus, ele queria estar próximo de Deus, perto de Deus, com Deus, morar com Deus no céu. Toda a fé que nós exercemos para conquistar alguma coisa, que é para nos separar de Deus, como por exemplo, comprar uma fazenda e no dia dos pais não vem na igreja, porque estou na fazenda. Dezembro, janeiro, estou em Miami. Pregando evangelho? Não, que pregando evangelho. Já foi o tempo de pregar evangelho. Agora eu conquistei um montão de coisa. Agora eu vou passear. Visitou alguma igreja lá? Fui na montanha. Escalar a montanha e tal. Eu não sou contra lazer, não sou contra nada disso. Mas presta atenção no que eu estou falando para você. A fé de Abraão, ele recebeu as promessas, e a Bíblia diz que ele pisa na terra da promessa, como se ele estivesse pisando. Deus mandou ele pisar, pise que eu vou te dar. Está lá em Gênesis. Mas ele diz a Bíblia que ele pisa na terra, está no Novo Testamento, aqui em Hebreus, ele pisa na terra e ele quer estar com Deus. Aquela fé que te aproxima de Deus. Quanto mais você estiver apaixonado de Deus, mais Deus se agrada. Deus se agradou tanto de Enoque, que Deus o levou para si. Deus quer você perto dele. A fé que Deus quer que você tenha, a revelação que Deus vai dar para você, como fundamento de sua fé, é para que você se aproxime dele, fique perto dele, conquiste muito aqui, faça muito aqui, mas que você também deseje estar com ele. Se a sua fé se a fé que você exerce não está te aproximando de Deus, se você não está desejando estar com Deus, estar com ele, meu irmão, não funciona. Se você quer que Deus te dê algo e você então entra, fecha a porta para comer ou para gozar aquilo que Deus te deu e diz: Deus, fica do lado de fora. Não foi Deus quem te deu, porque Deus não dá nada para alguém desfrutar sem que seja para chegar perto dele, ou mais perto dele. Quem quer habitar a cidade que Deus construiu? Aleluia. Nós vamos orar. Talvez nessa noite você tenha como uma chamada do Espírito, um chamado do Espírito veio até você dizendo: pastor, meu Deus, eu preciso dessa fé, eu preciso de receber revelação de Deus, porque eu quero praticar esse tipo de fé dos heróis da fé. Eu quero ter a fé que agrada a Deus, a fé que visa aproximar-se de Deus, não para receber dele e sair fora dele, mas para receber dele e continuar perto dele. Abraão, quanto mais ele recebia, mais perto ele queria estar. Quem quer essa fé? Deixa o seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Como última oração dessa noite, você quer receber fé de Deus. Você quer receber, porque eu disse que o fundamento da fé é revelação. Toda fé que se pratica sem revelação, sem conhecimento da palavra, não é nada. Não move nada. A fé que move as montanhas é a fé que vem de Deus.
Aleluia, Senhor. A fé só funciona dentro dos parâmetros da revelação divina. Aleluia. Meu irmão, se você estiver caminhando na direção dessa fé, você pode ter certeza que você vai muito longe. Pela fé eu posso ver aqui gente indo muito longe. Aleluia. Deus pode te levar muito longe. Ele quer te levar muito longe. Peça para Deus ajustar a sua visão celestial, a sua visão das coisas espirituais. Peça para Deus ajustar isso. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode pensar agora no seu ministério, você pode pensar agora nos seus negócios, você pode pensar agora na sua saúde, você pode pensar agora na sua família, você pode pensar agora no seu trabalho. Aleluia, Senhor. Pense que a verdadeira fé coloca Deus no lugar dele e coloca nós no nosso lugar. Fale para Deus: Deus, eu quero que o Senhor esteja no seu lugar e eu quero estar no meu, Senhor. Eu quero voltar para o meu lugar, meu lugar. Ocupa o lugar, Senhor. Ocupa o teu lugar. Aleluia, Senhor. Ore a Deus aí. Tem um tempinho para você orar a Deus. Sem fé, a Bíblia diz, é impossível agradar a Deus. E é essa fé, tá, irmãos? Não tem outro tipo de fé. Essa é a fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque o texto diz: ora, aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar que Ele existe, que Ele é presenteador, que Ele se revela, que Ele fala, que Ele cuida, que Ele tem propósito, que Ele não é um Deus que a gente manipula, mas Ele pode nos guiar e deve e quer nos guiar. A cada dia vou Aleluia, Senhor. Deixa Deus tocar a sua vida. Espírito Santo, toca a nossa vida nessa noite. Toca a nossa casa, toca a nossa família, Senhor. Toca as nossas coisas. Toca o nosso viver, Senhor. Toca a igreja, Pai. Toca-me, Senhor. Oh, Espírito Santo do Senhor. Ousadia vou mover do sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia, Senhor Jesus. Eu sinto que nós devemos fazer uma oração nessa noite da seguinte forma. Fale para Deus: Deus, eu não quero perder tempo nadando contra a maré, fazendo coisas que não tem nada a ver com o propósito de Deus para a minha vida. Por que eu vou ficar viajando para São Paulo se Deus não quer que eu vá para São Paulo? Por que eu vou ficar fazendo isso se não é a vontade de Deus eu fazer isso, Senhor? Me faz fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Me faz ver o que o Senhor quer que eu veja. Me faz ver o que o Senhor tem para mim. Porque aí eu vou nadar a favor da maré. Aí eu vou gerar filho na minha velhice, como o Abraão gerou. Aí eu vou ver o que Noé viu, para salvar minha família. Ele salvou a família dele. Eu vou ser como José, que Deus falou com ele em sonhos. Aleluia, Senhor. Eu vou ser como o apóstolo Paulo, que Deus falou com ele diversas vezes, como o apóstolo Pedro. Aleluia, Senhor. Deus fala com você nessa noite. Aleluia. Deus tem um propósito lindo na sua vida e Ele vai abrir portas. Ninguém fecha a porta que Deus abre, mas também Deus abre a porta que Deus fecha. Muita gente não recebeu a revelação que Noé recebeu e depois queria abrir a porta da arca, mas a porta da arca já estava fechada, porque foi Deus quem fechou a arca por fora. Noé entrou porque ele teve a revelação antes. A revelação a gente recebe antes, não depois. Depois não dá mais tempo. Não perca o bonde da história, não perca o tempo da revelação na sua vida. Tem gente aqui que está querendo perder o tempo da revelação, não quer mais saber de Deus, não quer saber de igreja, não quer saber que se Deus quer, diz eu quero e pronto, não quer saber o que Deus pensa, eu quero saber o que eu penso. Não, meu irmão, não, minha irmã, diga: Deus, eu quero saber o que o Senhor pensa de mim, o que o Senhor quer de mim.
Deus está a fim de se revelar a você. Se você estiver a fim de se revelar, de se aproximar dele, ele vai se revelar a você, e você vai viver coisas lindas. Você vai invadir o reino do impossível, e a glória de Deus vai se manifestar na sua casa, na sua família, nas suas finanças, no seu ministério, na sua história, e você fará história. Ó Deus, faz isso comigo, faz isso com essa igreja, faz isso com essa cidade, faz isso com essa nação, Senhor. Ó Deus, levanta uma geração de homens e mulheres que ande de fé em fé, para poder andar de glória em glória, Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por essa noite, Pai. Eu coloco todas essas vidas na tua presença, porque eu sei que elas já estão na tua presença e tocadas pelo impacto da tua palavra, Senhor. Toca essas vidas de maneira muito especial nessa noite, Senhor. Visite elas com uma graça suprema, Senhor. Com uma graça suprema, Senhor. Pai, que elas possam enxergar o propósito geral de Deus. O propósito de redenção de Deus está acima de tudo. Se nós trabalharmos a favor do propósito redentivo de Deus, do propósito que começou em Deus, lá em Abraão, aleluia, e passou agora a nós, através da igreja. Nós somos a igreja de Deus. Como diz o pastor Samuel hoje aqui, citando uma frase de um escritor. Aleluia, Deus tem uma igreja para cumprir a missão. Deus levantou a igreja para cumprir a missão. Aleluia. Nós estamos dentro dessa missão geral de Deus. A Missio Dei, a missão de Deus. Pai, revela-se a nós, revela-te a nós, Senhor. Toca esses irmãos, e essa semana eles já vão começar a experimentar milagres de Deus, coisas lindas de Deus, porque eles vão começar a andar na direção de Deus, no caminho de Deus, na direção que o Espírito Santo Deus está dando, e eles vão ver coisas lindas acontecerem em suas vidas. Aleluia! Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos além um pouquinho, mas eu quero que você entenda isso. Se você andar na direção a revelação de Deus para a sua vida, ninguém te segura. Você vai começar a experimentar coisas maravilhosas e lindas para você. Então, ore a Deus. Gaste tempo com a palavra de Deus, porque Deus não age. A fé não pode ser separada da revelação da palavra e da revelação específica de Deus para você. E você vai ser muito bem sucedido. Dê um abraço no seu irmão e deseja a ele uma grande semana. Aleluia. Que Deus nos encha de fé verdadeira, de fé transformadora, de fé de verdade, em nome de Jesus. Aleluia. Teu poder, rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé.